Bora lá, pessoal. Página 137, medidas de tendência central. Então não é porque ficou para as duas últimas aulas aí que é um conteúdo menos importante. Na verdade, ele é muito importante. A gente utiliza bastante. Então, por isso, eu preparei um material mais robusto, que ele volta. Ficaram duas aulas de estatística. Então, a primeira a gente falou da definição sobre os gráficos. Aqui eu vou deixar de novo uma definição, tá, para vocês. Uma situação problema que ele começa com uma investigação, como é que a gente transforma um conjunto de dados de uma pesquisa em uma tabela, primeiro tratamento que a gente faz, e aí a partir dessa tabela a gente vai para as medidas de tendência central, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou deixar aqui para vocês a definição, para vocês estudarem no material, e a gente vai direto, vou explicar direto o cálculo dessas medidas de tendência central, que são as médias que a gente conhece. Então a primeira média é a média aritmética, que ela pode ser, ela é dividida em duas: média aritmética ponderada e média aritmética simples, ou simplesmente média aritmética, tá? Então, também nos exercícios não traz essa informação, a gente tem que fazer a interpretação. A média aritmética simples é aquela que as frequências elas têm todos o mesmo peso. Então, se todas as provas valem de 0 a 10, então você fez 3 provas, a gente soma tudo e divide por 3. O peso delas é igual. A média aritmética ponderada é aquela que a gente atribui peso, que é como é feito a média de vocês, no nosso colégio. Então, a gente fala assim, 30% AP5, 20% simulado. Então, 30% significa que ele vai valer 3 da nota total 10. Então, o peso é 10. Então, a composição da média de vocês no colégio é uma média aritmética ponderada. Tá? Então, além dessas duas, nós temos a moda e a mediana, certo? Que vocês já conhecem também. Bom, então aqui tem o exemplo, média aritmética simples. Todos têm o mesmo peso, a gente soma as frequências e divide pela quantidade de frequências que a gente tem, certo? Tem um exemplo aí, está aqui o cálculo simples. Somei todos, no caso, este exercício está contextualizado, é a frequência cardíaca de uma pessoa, de uma turma, de uma turma. Então, uma pessoa 75, outro 76, 85, tal. Soma tudo, divide pelo número. Então, foram 10 pessoas que foram medidos o batimento cardíaco. A média foi de 82. Média aritmética simples. A média aritmética ponderada, tá vendo? Foi atribuído um peso para as frequências. Mas por que esse peso? Um exemplo aqui, tá? Só para utilizar o que está sendo contextualizado aqui. Idade. Então, por exemplo, você não pode comparar a frequência de batimento cardíaco de uma criança, de um adolescente, de um adulto e de uma pessoa já na meia idade. Então, vamos supor, não estou dizendo que seja assim na vida real, vamos supor que os médicos atribuam um peso para a idade da pessoa com a frequência cardíaca. Então, o peso nós estamos vendo aqui, certo? 3, 9, 5, tal. Então, como é feito essa média geral? Olha lá, multiplica o peso pela frequência, o peso pela frequência, o peso pela frequência. Primeiro, ordem das operações. Multiplica primeiro, depois soma e divide pela soma dos pesos, certo? Pela soma dos pesos. Olha lá, 3, 9 e tal. Essa é a média aritmética ponderada. A moda simples, ela é conceitual, não precisa de cálculo. A moda é aquele que mais aparece, é a frequência que mais aparece. Então nós estamos vendo aqui, que 76 batimentos por minuto, 9 pessoas apresentaram, que é o maior número,
certo? O maior número. 6 pessoas, 2, 7. Então, 9 pessoas apresentou 76. Ou seja, a moda é 76. A mediana. A mediana nós temos o número de frequências ímpares e par, né? Só muda isso. O primeiro procedimento é igual para todos. Você tem que colocar em ordem crescente ou decrescente. Normalmente a gente usa crescente. Eu mesmo só uso crescente, mas decrescente também dá. Então a gente tem que ordenar primeiro, certo? Coloca em ordem crescente. E aqui tem um exemplo se ele for um número ímpar. Então, número ímpar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9. Então a frequência é ímpar. A gente divide exatamente no meio. 4 para trás, 4 para frente. Então a gente tem o número 6 como sendo a mediana neste exemplo. Se a frequência for par, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É par. Então o que a gente vai fazer? Vai utilizar os dois centrais e vai fazer uma média aritmética simples desses dois centrais. Então ficou dividido 4 para trás, 4 para frente. Peguei os dois centrais, que é o número 6 e o número 7. Média aritmética simples, 6 mais 7 dá 13, dividido por 2 dá 6,5. 6,5. Então, a mediana é 6,5. Certo, gente? Média aritmética simples. Todas as frequências, elas têm o mesmo peso. Soma e divide pela quantidade de frequência. Média aritmética ponderada. É atribuído um peso diferente a cada frequência. A gente multiplica o peso pela frequência de todos, soma e divide pela soma dos pesos. Moda é aquela que mais se repete. Mediana tem esses dois procedimentos. A gente coloca primeiro todos em ordem crescente. Se o número de frequência for ímpar, você vai conseguir encontrar exatamente o termo que você quer. Se for par, você vai pegar os dois, vai somar e vai dividir. Certo? Simples assim. Tá aqui o nosso Hora de Praticar no caderno, como sempre. Então, ele está igualzinho a esta situação, problema que eu estou disponibilizando aqui no material para vocês. Foi coletado aqui os dados de uma pesquisa, tá vendo aí a pesquisa, certo? O tempo de duração das lâmpadas em dias. O que a gente vai fazer? Vai construir uma tabela para organizar, vai calcular a média aritmética ponderada, obtendo o tempo médio de duração de cada lâmpada e estime o número de lâmpadas necessárias durante um ano comercial para um ponto de luz desta empresa. A estatística serve para isso, para a gente estimar o futuro. Aqui já tem a solução, tá? Então, para que vocês possam acompanhar se estão fazendo certo, deixa para ver a solução depois que tentou fazer, e o desafio que é para fazer, né, no caderno, tirar a foto e postar no formulário, mesmo esquema. Então vocês têm dois exemplos, um disponibilizado no material, um na hora de praticar no caderno, e o desafio igualzinho a esses dois, só a situação problema que é diferente para vocês treinarem essa parte. Beleza? Orientação de estudo, como sempre, os exercícios da apostila são 3. Tarefa mínima 47 e 48 lá na plataforma Plural. Beleza, pessoal? Valeu, até daqui a pouco.